Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma passagem dramaticamente bem conhecida dos textos evangélicos, que é o óbolo da viúva. Ela se encontra em Marcos, no capítulo 12, versículos de 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Fazendo já uma leitura com uma tradução mais moderna, nós temos em Marcos: tendo-se sentado diante do tesouro do templo, observava Jesus como o povo jogava ali o dinheiro. Muitos dos que eram ricos lançavam grandes quantidades. Veio, porém, uma viúva pobre que trabalhava para se sustentar, que lançou apenas 2 leptos, equivalentes a 1 quadrante. Chamando junto a si seus discípulos, Jesus lhes falou assim: em verdade, amém, amém, vos digo que esta pobre viúva mais deitou ou lançou no tesouro do templo do que todos os outros, porque todos os outros deram do que lhes sobrava, ao passo de que ela, da sua mesma indigência, deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para a sua vida. Eu disse para vocês que nessa série, nos nossos últimos estudos que nós estamos trabalhando aqui, o sentar como fruto do meditar, essa seria a palestra de coroamento dessa sequência do tema. E chegamos nela, né? Porque o próprio texto começa assim, e como acabamos de ler: tendo ele sentado diante do gasofilácio, ou melhor, do tesouro do templo, observava ou olhava. Aí o olhar está no sentido de observar, de ter uma visão fruto do sentar, quer dizer, uma visão fruto da meditação. Toda vez que, em termos da psicologia das religiões, em termos de meditação, a gente usa essa ideia do sentar, né? O sentar é para chegar a um aprofundamento da visão. E aprofundamento da visão nada mais é do que um estado que vai gerar na consciência um estado de amplificação, amplitude da consciência. Nós temos vários níveis de consciência. Então, quando você vai meditar, você vai ampliar a sua consciência. Mesmo quando uma pessoa medita negativamente, e ela medita para realizar o mal, e aí no caso nós falávamos aqui daqueles que, por exemplo, meditam para fazer um assalto a banco, para botar a cabeça, pensa, né? E monta uma estratégia para um assalto a banco. Houve um desenvolvimento da consciência no sentido de entender tudo aquilo que ele precisa, né? Como é que é a porta do banco, qual é a grossura dessa porta, quais são as pessoas que vão estar lá, qual o tempo para a polícia chegar, quer dizer, como é o trânsito daquele local, quer dizer, há todo um estudo que vai dar para ele um mapeamento
Quer dizer, uma conscientização daquele terreno ou daquela operação que ele quer realizar. Agora imagina quando você faz uma meditação para chegar à gnose, ao conhecimento, à relação, à intimidade com Deus. Aí nós já estamos agora para um outro tipo de meditação, né? Eu vou sentar para chegar à gnose ou à relação, ao casamento, à intimidade com Deus. É lógico que eu tenho que chegar até lá. Eu tenho caminho, eu tenho que limpar terreno, eu tenho que preparar atitude, tenho que buscar força, energia para chegar a esse contemplo. Aí eu tenho um verdadeiro sentar. E a gente pode também, em várias situações da vida, né, vindo preparado pela meditação, agir melhor em determinadas situações. Como, por exemplo, nós vamos fazer a palestra. O que nós fizemos antes? Sentamos. Eu sentei para estudar a palestra e mergulhar no tema. E antes disso, houve toda uma preparação de leitura, né? 3 tipos de leitura, teve uma prece, teve palavras amigas, né? Que a Solange desenvolveu aqui para conosco. O que é? Para preparar a nossa mente, preparar a nossa cabeça, né? Meditar, esse é o sentar, nesse sentido, para expressarmos com melhor facilidade aquilo que queremos passar e também vocês estarem também com a mente mais receptiva, mais preparada para também receber o conteúdo ou refletir sobre o conteúdo. Nós vimos na vez passada que Jesus sentou na casa de um fariseu, e para um jantar, para uma ceia, para um banquete, e lá falou ais para esses fariseus. Nós vimos aqui os 7 ais, né, condenatórios das atitudes desses fariseus. Então, e por que eu digo que vão sentar? Porque foi um texto extremamente construído, daí a ideia de 7, mostrando quase que uma poesia, numa sequência de dados. Aí você poderia dizer assim, pô, mas ele não sentou, ele reclinou sobre a mesa. Reclinou no sentido de que deitou no chão nas almofadas, né? Quer dizer, uma postura corporal muito mais relaxada, tranquila. Ótimo. Com isso, as palavras não saíram em berros, não saíram em desequilíbrio, não saíram emocionalmente violentas, até mais pausada e de forma mais inteligível, mas isso não quer dizer que não menos enérgica, firme, segura, mas passando aquilo que precisava passar. Mas a atitude de construção foi realmente fruto de o quê? De uma meditação, de um equilíbrio mental. Porque quando não há um equilíbrio mental, e você simplesmente abre a boca e desaba, né, sobre o outro, né, a sua indignação, a sua ira, a vibração do ambiente, a sua vibração, o estado vibratório do outro, cria tanta animosidade, tanta barreira, que fica difícil até de guardar o conteúdo da mensagem. Então repare que até no gestual de Jesus, de se reclinar, e no momento da refeição, e na casa do fariseu, em passar determinado conteúdo. Agora também ele está fazendo isso. Repare o que ele vai fazer. Ele vai ao templo, e vai se sentar na escadaria que vai para uma outra parte do templo, saindo do átrio das mulheres, onde que ele poderia observar o que estava acontecendo naquela entrada do templo onde ficavam as mulheres, que é o chamado átrio ou salão das mulheres, e observar lá o gasofilácio, os vários gasofilácios, observar os vários tesouros do templo. O gasofilácio é o tesouro ou a caixa onde eram guardados o tesouro, ou melhor, onde as pessoas lançavam as suas moedas. Naquela época o dinheiro era moeda, então por isso lançar a moeda. E no caso no átrio das mulheres, o templo era muito grande, era uma cidade. Para você ter uma ideia, foram 18 mil
homens para reformar o templo por 46 anos. Então já deu para vocês terem uma ideia do tamanho do templo. E ali nós tínhamos 13 gasofilácios no átrio das mulheres. E que a boca deles era como se fosse a boca de uma trombeta, por isso que muitas vezes eram chamadas nas trombetas. Então, era com a boca de uma trombeta para com mais facilidade a pessoa jogar. Às vezes, como tinha tanta gente, você não chegava necessariamente perto, por isso você podia lançar. Daí o verbo utilizado aqui no texto é lançar a moeda pelaquela goela abaixo ou pelaquela trombeta para ficar lá no tesouro. E tinha casos em que o sujeito queria fazer uma doação maior, e essa doação maior, lá tinha lá a autoridade, tinha um sacerdote, e ele até por escrito dizia de que forma que ele queria que fosse gasto aquela doação dele. Por exemplo, você pode chegar e fazer uma doação aqui no Centro Espírita e dizer, olha, eu quero que essa doação seja para a conta da luz. Ou eu estou fazendo essa doação para ajudar, no caso, velhinhos, ou para cuidar de bolsa de alimentação. Pronto. Você pode passar também o seu desejo. Então havia também esse tipo. Logo essas doações era algo era público. E como havia uma peregrinação enorme no templo, era uma multidão que passava ali. Por isso que Jesus, mar do alto, sentou para meditar, para ver o que se passava no templo com relação às doações. Agora veja, então, que nós podemos meditar sobre qualquer tema. Na vez passada, qual foi o tema em que Jesus meditou? Foi os ais, os erros que os fariseus cometem, que doutores da lei, que tomaram a cátedra, que tinham uma função de colocar as pessoas no reino de Deus, nem ele estava entrando, nem deixava as pessoas entrar. Você pode meditar sobre um tema desse. Também você pode pegar e meditar sobre um tema da doação espiritual, da doação das moedas, da doação no templo. E foi isso que Jesus fez. Nós agora estamos viajando para Mendes, amanhã, lá vai haver um encontro de Pietro Baldi, chamado Vivenciar, em que vai ser realizado várias dinâmicas, para que, mais do que uma palestra, todos os participantes, né, possam vivenciar, através de dinâmicas, várias situações. Então, muitas serão ao ar livre, etc. Eu vou fazer uma meditação com as pessoas e a minha dinâmica vai ser no cemitério. Olha aí, uma outra forma de sentar. Lá é tão grande, lá na fazenda, que tem até um cemitério. Então, por exemplo, então eu posso adiar. Alguém aqui vai? Não. Lá na mente? Não. Bom, então eu posso adiantar. Por exemplo, isso era uma recomendação de Buda. Olha como é uma coisa antiga. 500 anos antes de Cristo, Buda já recomendava. O melhor lugar para se meditar é no cemitério. Primeiro, que é tranquilo. E segundo, que é a realidade da vida. Baixa a crista do vaidoso. Baixa a crista do vaidoso. Tá aí, se você é arrogante, esse é o teu fim. Ou o fim dessa personalidade que você acha tão importante, né? Você se acha socialmente melhor que o outro, ou racialmente melhor que o outro, religiosamente melhor que o outro, intelectualmente melhor que o outro, talentosamente melhor que o outro. Vai meditar no cemitério. Segundo, que para você chegar no cemitério tem a caminhada, e essa é a caminhada da vida. Todos nós estamos fazendo uma meditação, querendo ou não, para o cemitério. A nossa caminhada é uma caminhada para o cemitério. Não tem ninguém que não esteja caminhando para o cemitério. Tá certo? Tem uns que estão fazendo conscientemente, se preparando para o bom termo da vida, para inteligentemente fazer essa passagem. Tem outros que não. Como é que está a sua caminhada? A minha caminhada está consciente ou não está consciente? Então ele pedia para se refletir. Até a velha historinha contada de uma mãe que chegou desesperada para falar com Siddhartha Gautama, eu contei isso aqui para vocês, que ela estava desesperada querendo que ele fizesse, Siddhartha Gautama é o nome do Buda, né?
fizesse para que o seu filho voltasse, porque o seu filho havia morrido. E ele disse, é simples, basta você ir numa casa, procure numa casa que tenha um grão de mostarda preta e que tenha um parente lá, algum ente querido daquela casa que não tenha morrido. Se não tiver nenhum ente querido ali que tenha falecido, traga o grão de mostarda preta e eu vou fazer o seu filho voltar. E assim ela fez, só que ela se surpreendeu que toda casa na Índia tem grão de mostarda preta. Bastava ter numa casa que ali um ente querido não havia morrido. Isso ela não encontrou também. Ela voltou triste, porque toda casa tinha grão de mostarda preta e toda casa tinha alguém que tinha um ente que tinha morrido. Então ele falou para ela, bom, se essa é a realidade de todas as casas, por que você quer que na sua casa seja diferente, mano? O que está faltando na sua vida é o quê? Sentar. A sua emoção, o seu pedido está sendo antinatural. O que está faltando? Sentar, refletir, meditar, saber qual é o objetivo da vida. Da onde nós viemos, para onde nós vamos. Porque essa é a situação da vida, o que se passa, etc, etc. Isso é um fruto do meditar. Então, para todas as situações da vida, nós devemos ser assim. Preparar. Santo Agostinho diz que a melhor coisa que tem é, à noite, sentar para chorar. Eu acho isso muito legal. Toda noite você senta para chorar. Ou melhor, podia ter feito melhor, podia não ter agido daquela forma, né? Se eu fosse mais educado naquele momento, se eu fosse mais paciente naquela situação. Então, chorar aí está no sentido de refletir sobre as possibilidades perdidas. E as possibilidades que podiam ser mais utilizadas, mais energizadas, feita com mais empenho, com mais amor, com mais dedicação. E ele diz que toda manhã nós devemos levantar para louvar. Ao deitar, chorar, ao levantar, louvar. Porque quando você levanta de manhã, quer dizer, você vai sentar para meditar no louvor, do agradecimento a Deus pela oportunidade que agora você vai ter de consertar tudo que você não fez ontem. E de fazer hoje, agora correto, melhor, quer dizer, a oportunidade que tem. E aí quando você junta esse meditar de Santo Agostinho com o de Buda, aí você entende também que o túmulo é para chorar. Mas no outro dia você vai poder também levantar e louvar, porque você tem a oportunidade de reencarnar para continuar tudo aquilo que você podia fazer. Então, tá aí. Terminamos o nosso tema com algo maravilhoso. Jesus está sentado para saber como é a nossa postura em termos de doação. Não é dando que você recebe? Frase do Evangelho. Todo mundo costuma dizer que essa frase é de São Francisco. São Francisco não fez essa oração, tá? Essa oração é do século XX. São Francisco é do século XIII. Mas está lá no Evangelho. Essa é a frase do Evangelho. É dando que você recebe. Muito bem. Então, como está a nossa doação? Rustem, que passou a vida toda sentando, passou a vida meditando, orando para realizar um bom trabalho, inclusive para realizar a bênção do testamento, que era muito rico, e fazer com que os seus bens chegassem da melhor forma possível nas pessoas, e ele, que era conhecido como o apóstolo da caridade, ele vai dizer uma frase muito interessante sobre o doar. Ele vai dizer assim: aquele que dá é quem deve agradecer. Então a nossa postura já muda. Já muda completamente. Aí Jesus está sentado lá para observar. No fundo, essa é a grande oportunidade em todos os quadros da vida. Estar atento. Isso que Buda pedia. Ficar atento em todas as situações. Saber que está na hora de comer, está atento.
Na hora que você está conversando com alguém, está atento no que ela está falando, na postura dela, no gestual dela, porque necessariamente, às vezes, o que ela está falando é diferente do que ela está pensando, do que ela está sentindo. Estar atento em todos os quadros da vida. Que tal você fazer uma viagem, e aí quando você vai numa cidade, faz um passeio rápido, mas também sentar para ver as pessoas passando, para você ver como é que é a moda, como é que é o comportamento das pessoas, como as pessoas agem, o que, é que tem de importante naquela cidade, como é o fluxo daquela cidade, como é que são os vários meios, como é que são as roupas, os coloridos, a simpatia das pessoas, se as pessoas conversam, não conversam, são apressadas, não são. Observar. É um grande aprendizado. Aí Jesus sentou e ficou lá vendo as pessoas doarem. E chegavam os ricos e faziam grandes doações. E muitas vezes, isso é da história, eles trocavam as suas moedas em moedas menores, ia fazer uma boa doação. Trocavam em moedas menores para poder ter uma maior quantidade de moeda, porque na hora que se jogasse naquela boca de trombone, que era de metal e a moeda era de cobre, fazia uma barulheira tremenda. Aí na hora que fazia um barulheira, parece dois motivos. Eles diziam, para Deus ouvir. Deus parece que tinha um problema de cera no ouvido que não ouvia direito. Também com aquela idade toda dele, aquela barba branca, ele já devia de ter usado já aparelho auditivo. Então eles botavam as moedas em quantidade para fazer barulho, dizia que é para Deus ouvir. É nada. É a alegria que ele ficava, que todo mundo virava a cabeça e olhava. Tem aí alguém rico. Tem alguém aí poderoso. Olha o tamanho da doação dele. Diz Jesus que esses já fizeram um negócio aqui na terra, porque no fundo ele não queria dar para Deus. Se ele quisesse dar para Deus, trocava por uma moeda sua, a moeda mais cara, e colocava lá. Deus está vendo. Mas ele queria dar para a atenção dos outros. Como é para dar a atenção dos outros, diz Jesus, o negócio dele já foi feito aqui na terra. Ele não queria aparecer? Apareceu. O que ele queria, já conseguiu. Agora, só que diante dessa situação, e esses ricos estavam ali, que davam em grande quantidade, e não nega, diz o texto, davam em grande quantidade, chegou uma viúva e ela deu 2 leptos. O lepto valia 1/8 do asse. O asse é o centavo. Então, vamos botar aqui. Um lepto valia 1/8 do asse. O asse é o centavo. Então, é 1/8 do centavo. Só que diz o texto que ela pegou 2 leptos para doar. Mas, vamos ver qual é a palavra pobre. Ela era viúva pobre. Pobre. A palavra pobre está aí num sentido muito pesado no grego. O grego, ele tem uma facilidade que eu posso usar para uma palavra, para uma ideia, palavras diferentes, para situações diferentes, né, que a gente vai falar aqui. Por exemplo, aqui eu falo vida, e eu só tenho uma palavra para vida. Mas aí a pessoa tem que me perguntar, mas que vida que você está falando? Você está falando da vida social? Você está falando da vida animal? Você está falando da vida biológica? Você está falando da vida psíquica, espiritual? Mas eu só tenho uma palavra, vida. Lá, no grego não, o grego é rico na palavra. Então, se eu quero falar vida biológica, eu falo bios. Se eu quero falar vida animal, eu falo zoé, daí zoologia. Se eu quero falar vida mental, eu falo psique. Então eu tenho a riqueza para a palavra. Lá quando ele fala a palavra pobre aí, ela era uma viúva pobre. Pobre estava no sentido de que trabalhava para se sustentar. Ela era uma viúva que tinha de trabalhar para se sustentar. Agora o texto chega a uma riqueza
Muito interessante, porque diz que ela doou 2 leptos. Ela não doou 1 lepto, que é o lepto é uma moedinha de cobre, é a menor moeda judaica. Mas o texto faz a seguinte comparação: ela doou 2 leptos, que significa nada mais, nada menos do que 1 quadrante. Então, o lepto significa 1 quadrante. Ora, o quadrante é uma moeda romana, daí do povo dominante, né? Roma era o povo dominante. E o que significa o quadrante? Ele significa 1/4 do centavo. Significa 1/4 do centavo. Mais ainda, eu posso continuar desenvolvendo e dizer que com 10 centavos, com 10 aços, eu tenho uma outra moeda que é o denário, uma outra moeda. E o denário era 1 dia de trabalho, 10 horas de trabalho. 10 horas de trabalho, o sujeito ganhava 1 denário. Logo, em 10 horas de trabalho, um dia inteiro, ele ganhava 10 aços, se eu fizer a conversão. E se eu fizer a conversão para quadrante, 1/40 avos do denário. 1/40 avos do denário. No fundo, o seu quadrante, ele está valendo 1/40 avo do denário. E se o denário era 1 dia de trabalho, eu dividindo essas 10 horas por 40, eu tenho 15 minutos. Muito pouco que ela deu. Ela tinha muito pouco. Ela tinha 15 minutos do que ela trabalhou, não tinha nada para sustentar. Ela ainda pegou ali do dia de trabalho dela, tirou um pouco daquilo e doou no templo. Agora, de forma muito especial, esta mulher tinha mais do que uma coisa. Ela não tinha só uma coisa, ela tinha 2 coisas, no mínimo. Ela tinha 2 leptos, não 1 lepto. Ela tinha 2. Ela deu 2 leptos. E se eu sou muito pobre, trabalho para me sustentar, eu tenho 2 moedas, eu vou fazer uma doação, eu podia doar uma moeda só, eu já não tenho nada. Eu trabalho para me sustentar. Eu estou tirando da minha carne, do meu tempo de trabalho. Então, se eu tenho 2 moedas, eu podia ter dado uma moeda só. Mas o texto vai em detalhes e diz, não, ela deu tudo. Ela tinha 2 moedas, ela deu 2 moedas. Ela podia ter dado uma. Eu falei, bom, eu vou ajudar Deus, eu vou ajudar o templo. Eu tenho 2 moedas, eu vou ficar com uma para mim, uma para o templo. É uma divisão justa. Na cabeça dela, para o templo. Isso é uma reflexão interessante. Logo, a contribuição dela era total. Quando Jesus viu isso, e viu a atitude daqueles homens jogando aquela quantidade de moedas pelo gasofilácio, ele chamou os apóstolos a si. Venham para cá, venham para perto de mim. Se ele chamou os apóstolos para perto dele, significa que os apóstolos não estavam meditando. Os apóstolos não estavam sentados. Muitas vezes a gente chega nos lugares e ficamos assim, que nem barata voa. Completamente perdido, olhando, sem significado, sem entender. Raciocina. Vai num local, faça uma oração.
Toda situação da vida merece uma oração. Comece o seu dia com uma oração. Prepare a tua mente para o aprendizado. Pense sempre em querer ficar o mais perto de Jesus. Pense sempre em botar a tua mente perto de Jesus para você entender a vida. Lemos a frase aqui, eu não preciso ler mais uma vez, mas que está aí que eu trouxe, do sentar aos pés do mestre do Krishnamurti. Nessa situação, como o meu mestre faria? Falávamos aqui na vez passada e na vez retrasada, a frase de Krishnamurti. Assim, para todas as situações, como o meu mestre agiria? Diante das doações no gasofilasse, como Jesus agiria? Com o que ele visuaria? Como ele interpretaria? Então a melhor coisa é sentar aos pés do mestre, porque quando você senta aos pés do mestre, você está junto dele e aprende a lição dele. Ele é mestre, ele vai te dizer. E Maria de Betânia sentou aos pés do mestre, e ela ouviu do mestre, e o Senhor disse, ela escolheu a melhor parte, e esse aprendizado, isso não será tirado nunca dela. Os apóstolos estavam perdidos. Quando você não medita, a mente fica assim, ó, pulando de galho em galho, disperso. Você fica na dispersão. Perdido? Bote a mente, afunila a mente, concentra. Centro. Concentrar. Ficar com o centro. O centro é o eu verdadeiro. O eu sou. Chega para perto de mim. Interiormente, quando o mestre está presente, fisicamente, está aí de Jesus, né? Esse é um caso raro, quando Judas queria pegar aquele perfume que Maria de Betânia jogava nele para vender e dar para os pobres. Não, pobres vocês vão sempre ter. Aproveita esse momento. É raro ter um mestre aqui assim, tete a tete do seu lado, como ali o Cristo. Aproveita isso. Uma coisa rara. Vocês vão ter muito pobre para ajudar. A gente quer sair ajudando os pobres. Ajudando. Calma. Será que essa é a melhor ajuda? Eu sei que Betinho falou algo correto. Quem tem fome tem pressa. Mas qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia? E uma estratégia continuada. Pobre você sempre terá. Tristeza, hein? Falta de estratégia. O homem é assim. Agora, aquele momento do Cristo, preste atenção. É raro. Então senta aos pés do mestre para ver como que ele agiria. Então Jesus teve de chamar eles. Eles, vem cá. Chegam para perto de mim. Sentaram aos pés do mestre. Ele não estava sentado? Chegam para perto. O sentar aí não tem nada a ver com posição, tá? Você pode ficar em pé, sentado, andando, como o Buda falou, para o cemitério, tá? Qual é a melhor forma de meditar? É a melhor posição, aquela que você acha que é a mais confortável. Então não tem nada a ver com postura física. Tá certo? Não tem nada a ver como na yoga, eu não estou falando aqui das asanas, das várias posições. Aquelas posições são verdadeiras e atuam em determinadas posições, em determinados chakras atuam. Aqui nós estamos falando da meditação mais profunda que existe. Que é fazer de qualquer coisa para chegar aos pés do mestre. Essa é a melhor postura mental. Ficar em prontidão para ficar aos pés do mestre. Então ele chama, vem cá. Quer dizer, nós estamos aqui há várias lições, ele falando do sentar aos pés do mestre, e os apóstolos no templo não estavam sentados, perdendo a oportunidade do aprendizado. Vem cá, reflitam aqui comigo. Vem sentar aqui. Está vendo aquela mulher ali? Aquela viúva? Ela foi a que mais deu. Deu mais do que todos os outros. Eles não entenderam. Realmente os outros deram muito mais. E se nós formos olhar aqui ao pé da letra, deram muito mais mesmo. Tá certo? Deram muito mais. Na minha concepção, se uma pessoa chegar aqui e a conta do regeneração da luz é R$2.000,
e ela trouxer 1 centavo, que agora não dão nem mais essa moeda de troco para a gente, não vai resolver o problema da luz do Regeneração. E um sujeito que dá aqui R$500, R$100, R$300, R$800, R$1.000, ou paga a conta da luz, é algo significativo. Mas o que Jesus está falando, algo diferente. Você tem que sentar para ir lá no mestre, entender a coisa de forma diferente. Quando um sujeito vem aqui no Regeneração e ele faz doações, e aqui ou em qualquer outro lugar, numa sociedade, num templo, num clube, etc., ele logo passa a ser um sócio benemérito. Depois, dependendo da doação, ele vai ser presidente de honra. Na sala vai ter o retratinho dele lá, ou uma escultura dele lá. Eu me lembro que uma vez em Muriqui, papai foi ser sócio do clube lá, diretor lá do clube, diretor social do clube, ele chegou e arrancou o retrato do homem lá. E foi uma brigalhada tremenda. Esse é o sócio benemérito. Eu falei, por isso que eu estou tirando ele daqui. É indigno, um sócio benemérito ter como um mosquitinho um retrato tão feio. Nós vamos mandar aqui preparar isso, vamos fazer um retrato grande, bonito, e vamos dar o valor que ele merece. Aí reclamaram porque ia ser caro. Mas então ele não é benemérito. Você não quer agradecer o sujeito? E aí nós vamos, no fundo eu só quero explorar o benemérito, por isso que eu dou esse título para ele. Não, tem que botar uma coisa digna para o benemérito. Olha aqui, que interessante. E aí então disseram que é melhor você devolver a pasta de diretor social. Aí o papai devolveu, deixou de ser diretor social. E o mosquito voltou para lá, aquele retrato mosquito, que é a mesma palavra para o lepto. O lepto é tão pequenininho, tão insignificante, que ele era usado também como uma espécie de ironia, de brincadeira, para falar dos animais pequenininhos. Os mosquitinhos, as lagartixas, os animais pequenininhos, entendeu? Toda hora que queriam falar um animal pequeno, eles falavam, é um lepto. Ora, então, o sujeito, ele vale por aquilo que ele dá. Por que ele é importante? Ele ganha aquele sócio honorário, né? Eu anotei aqui alguns títulos, malandro, né? Que é benemérito, sócio vitalício, presidente de honra e sócio honorável. O meu sogro foi um diretor importante do Flamengo, médico do Flamengo. Então, por causa disso, eu sou sócio do Flamengo. Quer dizer, através da minha mulher, e a gente nem paga a mensalidade. Tá? É isso. Esse é o tal do sócio aqui. Mas a pessoa humilde, ela não recebe louvor. Quanta gente Deus passa aqui no Regeneração, a gente nem sabe o nome dele. Ele deu passe aqui, né? Chegou, ele pagou a mensalidade de R$5, aquilo era uma dificuldade. Só o ônibus, ele gastou mais de um ônibus para ir voltar do que dar a mensalidade de R$5. Ainda tem instituição que ainda diz assim na cara de pau, o valor mínimo de doação, essa do valor mínimo e o pobre não tem o mínimo, então eu não posso doar, porque nem o mínimo tem. É como se o templo dissesse, o lepto nós não aceitamos aqui, essa viúva não podia doar. Mas aí Jesus vai dizer mais, e é esse que é o importante, chega para perto de mim, preste atenção, isso não tem nenhum desvalor àquele que doa muito para o templo. Se não doar muito para o templo não tem como funcionar. Se a gente não tiver R$2.000 aqui, a luz vai apagar, tá certo não? Mas a pessoa que dá o lepto, segundo Jesus, ela deu mais do que todos. Não foi valorizada. E não foi valorizada dando mais do que os outros. E disse Jesus, ela deu do seu sustento. Só que a palavra no original, que eles traduzem por sustento, é bion. Deu tudo que tinha. Toda a sua vida ela colocou à disposição do templo. Aí é outra coisa. O templo pode não significar nada.
Para ela significou tudo. Não importa muito. Voltemos à frase do Rustem. E com a frase do Rustem nós vamos entender isso. Como nós entendemos com Francisco de Assis, as irmãs Marta e as irmãs Maria. Precisamos das duas funções. Ora um momento, ora outro. Frase do Rustem. É aquele que dá, é quem deve agradecer. Não é o que recebe. O que recebe é uma outra coisa. Cada um recebe segundo a sua necessidade, segundo o seu talento. É o que dá, é quem deve agradecer. O lépito não foi significativo para o templo. O lépito foi significativo para ela. E Jesus vai além. Ele não usa a palavra aí no final, na conclusão, em termos da doação, lépito. Ele usa vida. Ela disponibilizou a vida. Há uma outra passagem que Jesus diz assim: não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. E nesse dar a vida não é morrer pelo amigo. Dar a vida, lá no original, está muito bem traduzido pelo professor Carlos Torres Pastorino. Aplicar a vida, colocar a sua vida à disposição do amigo. Amigo, o que você está precisando? Às vezes você não tem dinheiro para dar para o amigo, mas você pode limpar a fralda dele, se ele estiver doente. Pode dar um banho nele, pode ficar do lado dele, cuidar dele, falar palavras boas, ler um livro para ele se ele tiver com problema de visão. Não é isso? Cuidar da casa, arrumar a casa dele, lavar o banheiro. Colocar a sua vida. Mas ficar do lado, dá a mão, só dá a mão. Orar com ele. Dar a sua vida no sentido, aplicar a sua vida. É isso. Ela colocou a vida dela à disposição do templo. A vida dela. Mas ela só poderia colocar a vida full time, o tempo todo, toda a vida, a totalidade da sua vida, o total da sua vida, se ela não tivesse outro compromisso. Se ela tivesse outro interesse, esse outro interesse dividiria parte da vida dela. Porque no outro interesse, ela teria que aplicar um percentual da vida dela. Para se doar ao outro, totalmente aplicar a sua vida, você não pode ter outro interesse. Por isso que o texto é corretíssimo. Quando o texto vai definir algo impressionante, que a gente tem que chegar para perto de Jesus, vem para perto. É isso que ele chamou os apóstolos, para entender. Ela era viúva. Logo, se ela era viúva, o marido estava... O marido morto. Ah, mas isso é lógico, toda viúva tem o marido morto. Como todo viúvo tem a esposa morta. Chega para perto de Jesus, entenda a palavra viúvo. Viúvo é uma imagem. Viúvo quer dizer, seu marido morreu. Logo, ela podia pegar a vida dela e disponibilizar para o templo. Não tinha mais o marido. Mas você pode ter uma porção de casamentos na vida. Você não é só casado com o teu marido. Tem gente que é casado com o marido. Ou tem marido. Vamos falar do homem que é melhor. A mulher é sempre maravilhosa. Tem homem que é casado com a mulher. E a mulher está viva. Ele ainda não é viúvo. Mas é como se fosse viúvo. O interesse dele é por outra mulher. Ele está casado com outra mulher. Até quando ele transa com ela, por determinadas situações, faz sexo, aí pensando na outra. É o papo do Gonzaguinha, né? Fazendo sexo e lendo revista. Música do Gonzaguinha. Então, tem gente que está casado
com a mulher, só aparentemente. Mas o que ele mais gosta, para quem ele está preso mesmo, são as drogas. Ele está preso à bebida, ao álcool, ele é alcoólatra. Tem gente que está presa à corrida de cavalo. Tem gente que está preso àquela loucura das torcidas organizadas, negócio de futebol, fica doido com negócio de futebol. Tem gente que está casado com a bolsa de valores. Fica lá, aqueles números, sobe, desce, sofre com aquilo. Aquilo é a atenção dele, o foco da vida dele. Então tem muitas coisas que nós somos casados. Então muitos interesses. Às vezes o cara só tem um. Jogo, corrida de cavalo. Tem gente que aposta mulher. Não, eu conheço um caso, isso é casa de infância. Amigo de colégio, que ficou morando lá em casa. O cara apostou a esposa. E numa situação de loucura, ela disse, então eu vou para tu aprender. Então foi algo assim extremamente degradante. Não tinha nada. Depois de ter fazenda, apostava tudo. Então, esse é o casamento dele. Porque tem gente que fala, pela minha mulher eu faço tudo, eu sofro, eu me desgasto, eu me mato, por causa da mulher. Ele é casado com a mulher. Não é isso? Tem gente que é assim com o jogo, tem gente que é assim com álcool, com a cachaça, com moda, com desfile, com cabeleireiro. Tem gente que é cabeleireiro, fica doido com cabeleireiro. Sou casado com cabeleireiro. Fica lá 10 horas. Tem outros agora, tem a moda de ser casada com a academia. A pessoa mora na academia. Só quer saber de academia. Fica lá dentro da academia. A melhor coisa que tem, a vida da academia, os amigos sociais da academia, no fim de semana sai com ele da academia. Tudo isso. Tem gente que só quer saber casado com os remédios. Só quer saber de remédio. Tem outros que só quer saber de dieta. E aí vai ao inferno. E aí, essa situação toda mostra com quem você está casado. Há uma passagem bonita em João, no capítulo 4, em que Jesus chegou na Samaria. E quando chegou lá, tinha uma mulher que foi pegar água no poço. E ele falou para ela, né? Pode me trazer água? Ela se surpreendeu. Você é um judeu, pedir água a mim que sou um samaritano. O judeu tinha raiva do samaritano. E mais ainda, eu sou uma mulher. As mulheres eram mais desprezadas ainda. Então ela ficou surpresa. E Jesus disse, né? Vai lá. Ela ficou surpresa, viu as palavras que Jesus falou e tal. E ela ficou então encantada. Tu és um profeta, tu és mestre. Jesus, vai lá e chama o seu marido. Ela falou, mas o meu marido, isso, disseste bem, já tivesse 5 e esse não é o seu atual. Olha só, já teve 5 maridos. E esse não é também, está lá, não pega lá, mas não era o marido verdadeiro. Como se fosse não acrescentar, dos 5 chegou aos 6, mas o marido verdadeiro ainda estava para acontecer na vida dela. Porque o nosso marido verdadeiro chega para perto, é o Cristo. Quando eu digo Cristo, eu não estou falando do Jesus da história. Eu estou falando da realidade espiritual crística dentro de nós. É a nossa própria realidade espiritual que é crística. A nossa própria natureza divina. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, a imagem e semelhança de Deus. Cristo. É isso. É o eu sou. Na Índia ele chama de Atma. Na alquimia chamava de Mercúrio. São nomes. Nomes nada mais do que nomes. Então vamos ficar aqui com Cristo. O eu interno, o eu divino. Então, por enquanto que nós não chegamos a esse casamento com a nossa realidade verdadeira, que é hermafrodita, no sentido de dual, no sentido de perfeita unidade, não é que ele seja nem macho, nem fêmea, ele é macho, fêmea, numa perfeita unidade. A Bíblia coloca que quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, era um pênis e vagina, não era nem pênis nem vagina, mas a união perfeita, o casamento, onde não há mais pênis nem vagina, uma verdadeira união. Um equilíbrio perfeito entre as correntes e as forças masculinas e femininas. Um perfeito equilíbrio psicológico. Uma harmonia. É isso. Uma verdadeira harmonia. Uma perfeição harmônica. Uma sinfonia.
Então, ao chegar, por enquanto que nós não chegamos esse divino, a gente tem aí as nossas pendências. São as coisas que nós estamos casados. Quantos por cento você tem na vida de dependência? Quantos por cento? 10%, 20%, 100%, 100%? Você está todo dependente da matéria. 20% eu já consigo aqui agora me desprender. O que você se prende? Por exemplo, você já consegue fazer muita caridade, mas e com relação ao seu corpo? Você está desprendido? Aceitaria com naturalidade hoje a sua desencarnação como um agradecimento? Diria como Francisco: Senhor, que bom que vem a irmã morte. Ela é uma irmã. Qual é o seu grau de apego? E aí você pode ver o seu grau de distância para a viuvez. E por que viúvo? Porque você não é mais virgem. Você já está no mundo de casamentos, de apego. Vários apegos. E até romper todos esses apegos, para você dizer: agora eu não tenho mais nenhum apego. O meu apego é o templo. A morada de Deus. Porque diz Jesus, não é o templo de pedra. Não sabia que eu tinha de estar no negócio do meu pai, na casa do meu pai, quer dizer, no serviço do meu pai. Então agora ela não tinha mais apego, ela era viúva. E tudo dela, tudo que ela dispunha, todo o seu bion, toda a sua vida era integrada, entregue ao templo. Em perfeita doação da vida ao templo. E o texto vai cheio de inteligência para a gente. Porque diz que ela tinha 2 leptos. Mas se a vida dela era toda do templo, ela doou o lepto. E ela podia dizer: mas pelo menos eu fico com um. Se eu fico com um, eu ainda tenho um casamento com um lepto. Assim, tudo era do templo. E se tudo era do templo, quer dizer, toda a sua vida, mais do que as moedinhas, era a vida dela que era do templo. Por isso que o texto sabiamente fala em 2, porque 2 é a carta da sabedoria. Ela saboreava, sabedoria quer dizer saborear, ela saboreava o templo. O que era gostoso para ela, a razão da vida era o templo. Logo ela já não era mais viúva. Era viúva da materialidade, mas da espiritualidade ela era casada. Tanto que o que representa ela é o 2. E o 2 é a carta do casamento, da união, da sabedoria, da união. Tanto que se olharmos o número 2, ele é barrigudinho. E na numerologia o 2 é barrigudinho porque ele já está grávido do 1. Ela já estava grávida do Cristo, ela já estava grávida do templo, já estava grávida de Deus. Já tinha gerado como Maria, Cristo dentro dela. O 2 é a abertura da fecundação. Para ser planificado pelaquilo que era o objetivo dela, o templo. Então, para o mundo exterior, para toda a exterioridade, Petrobaldi chamaria de antissistema. Para todo o antissistema, ela era viúva. Para o templo, ela era totalmente como aquela esposa dedicada a 100% ao marido. Toda a minha vida, meu marido. Ali agora ela tinha um outro marido. Quem? O templo. Volto a dizer, templo aqui eu não estou falando de pedra. Mas o significado do templo. O objetivo do templo. A presença divina. Isso estava tendo dela. Poderíamos terminar a palestra aí se o Evangelho não quisesse falar mais coisa. Porque uma pessoa faz uma doação, e faz uma outra doação, e faz uma outra doação, e se ela chega aqui no Regeneração, ela resolve dar R$10 por Regeneração. Então, chegou aqui, tem uma doação de R$10. E eu chego e diz assim: nossa, olha, aqui veio a fulana de tal, né? E doou R$10. E não paro por aí. Mas era o suficiente.
vocês logo iriam entender. Aqui veio a fulana de tal, que doou 10 reais. Eu digo assim, nossa, ela doou 10 reais, que significa 3 dólares. Mais ou menos, abreviando aí, né? Fazendo uma conta rápida. É um dado supérfluo. Aqui para a gente é um dado supérfluo. Fulano veio aqui e doou 10 reais, que significa 3 dólares. Não é isso? Para que esse dado? Se eu estou dando esse dado, eu tenho algum objetivo. Por que eu quero falar isso? Aí você poderia dizer, porque o nosso dinheiro está sendo desvalorizado, eu posso trazer para uma moeda forte, ou porque esta casa aqui, o Regeneração, tem algum comércio lá exterior, etc. Eu preciso saber quanto que essa moeda vale lá, ou porque ela vai comprar algum bem lá fora e que vai ser convertido em dólar. Tem que ter algum objetivo por trás para dizer isso. E o texto fala. O texto diz que ela doou 2 lepes, que significa um quadrante. Para quê? Se ele fez, vamos atrás do significado. Tem algo, ele quer te dizer mais. Então, por enquanto que a gente faz aqui o nosso enroleixo, aqui sobre essa passagem, eu vou pedir ali o nosso querido Rogério para apagar o quadro para a gente. E eu vou pedir a Solange para ler uma mensagem sobre essa doação que é considerada insignificante desta senhora, desta viúva, ou dessa, vamos ler melhor. Viúva significa desprendida, totalmente desprendida. Então eu peguei um texto do Emmanuel sobre essa passagem, está no chamado Livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier. Ela é a lição Deveres Humildes, e a gente vai ver qual a importância dos humildes em toda a construção, em todas as operações da vida. Deveres humildes. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que aqueles do que antes puseram suas dádivas no gasofilaço. No gasofilaço. Está horrível ali. Estou ficando cego. Está em Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 43. Aliás, será só com o dinheiro que podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrarão de realizar o seu desejo. Capítulo 3, 13, versículo 6. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos para o texto do Emmanuel. Deveres e humildade. Abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserve. Grande é o sol que sustenta os mundos e grande é a semente que nutre os homens. Engenheiros planificaram a entrada consultando livros preciosos no gabinete e, a breve tempo, larga avenida pode surgir na selva. Entretanto, para que a realização apareça, tarefeiros abnegados removem estofos do solo e transpiram no calçamento. Urbanistas esboçam a planta de enorme edifício, alinhando traços nobres ante a mesa tranquila, e é possível que arranha-céu se levante, pressuroso, acolhendo com segurança numerosas pessoas. Todavia, a fim de que a obra se erga, esfaldam-se lidadores suarentos na garantia dos alicerces. Técnicos avançados estruturam as máquinas que exaltam a indústria e, com elas, é provável se eleve o índice da evolução de povos inteiros. No entanto, para que isso aconteça, é indispensável que operários valorosos exponham as próprias vidas junto aos fornos cadentes de ferro e aço. Negociantes de prol arregimentam os produtos da terra e, por eles, conseguem formar a economia e o sustento das grandes comunidades. Mas semelhante vitória comercial exige que anônimos semeadores chafurdem as mãos no limo da gleba. Não perguntes quem sou eu,
nem digas nada vale. Honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda. Nos princípios que regem o universo, todo o trabalho construtivo é respeitável. Repare esse dispositivo da lei divina funcionando em ti próprio. Caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento. Contudo, por ti mesmo não avançarás para a frente sem a humildade dos pés. Então, ele está falando aí da importância do lepto, no livro da esperança, o Emmanuel. Então, você, um engenheiro, ele pode planejar uma estrada, mas vai precisar aquele funcionário humilde que vai abrir o caminho lá, né? Um outro pode bolar, um arquiteto, a construção de um arranha-céu, mas se não tiver aquele lá que vai colocar lá os tijolos, o arranha-céu também não sobe, né? O outro pode bolar a criação da máquina, mas se não tiver aquele funcionário que bota a mão no forno lá, na graxa e tal, a coisa não vai para frente. Assim você pode também ter a maior estratégia na vida e caminhar em o objetivo dela, mas o pé vai na frente. É o lepto, sempre o humilde está colaborando na obra. Então, quem é o mais importante? Se você tiver, então, essa visão, e chega mais, disse Jesus, chega para perto de mim, senta aos pés do mestre, é que a nossa visão muda. E a gente chega à conclusão que tem que haver, como fala o professor Pietro Baldi, uma hierarquia de função. E nessa hierarquia de função, você tem a cabeça e tem os pés. Qual é o mais importante? Aí, a cabeça. É porque não chegou perto do mestre. Se você sentar aos pés do mestre, você vai saber que uma saúde perfeita precisa da cabeça e dos pés. Que a construção de um arranha-céu precisa do arquiteto e daquele que coloca o tijolo. Qual é o mais importante na obra? Todos. Se você chegar para junto do mestre, a sua visão de função e de importância da função, como nos fala o professor Pietro Baldi, muito bem colocado no livro O Sistema e no livro Queda de Salvação, só vamos entender que todos têm valor nessa criação e que Deus criou cada um diferente do outro, nenhum é xerox de outro, nenhum é cópia do outro, mas cada um é diferente, mas todos a imagem e semelhança de Deus, porque cada um tem uma função digna, e está na tua cabeça apenas a ideia de que você tem mais que o outro. Não. No fundo, o lepto, pé, vale tanto quanto o denário da cabeça. Assim, quando o texto resolve falar de lepto e fazer a conversão para quadrante, ele termina para dizer, ela doou toda a vida, e toda a vida significa um quadrante, quer dizer, tudo que ela tinha, tudo aquilo que ela disponibilizou dos dois leptos foi um quadrante. E quando nós vamos para a numerologia, para a psicologia, por exemplo, Jung tem muitos livros da sua obra completa, entre muitos, nós temos um livro preciso chamado Aion, em que ele trabalha sobre quadrantes. Todos os seus livros ele trabalha sobre quadrantes. Mas esse livro, o Aion, ele vai a detalhes, cheio de gráficos. Em especial, no livro Estudos Alquímicos, ele também vai com muitos casos, com muitos exemplos, trabalhar a ideia do quadrante. Para ele, o quadrante tem a ideia da totalidade. Para ele, a totalidade não é o triângulo. Para ele, a totalidade é o quadrante. Assim, em vários sentidos. Né? Em vários sentidos. Porque o quadrante é a ideia do infinito. O quadrante é o círculo que dá a melhor imagem do infinito, mas que nada mais é do que um quadrante, né? Que ele é dividido aí em 4 partes e que formam os pontos cardeais. E os pontos cardeais não deixa de ser um quadrante que dá a ideia de totalidade, de infinito. Vai para o norte, sul, leste, oeste. Muito bem. Então, para ele, nós temos o 4 ou o quadrante como o símbolo da totalidade psíquica. E nesse símbolo, ele coloca
que o mais rasteiro, aquele que cuida mais da percepção do mundo da matéria, que ele chama então de sensação, a sensação é o comprimento. É o comprimento deste quadrante. Quando você, para sentir a natureza, você sente pelo tato. Encostando em alguma coisa, você vai dizer se aquela coisa está quente, fria, se aquela coisa tem gosto, se é boa, se não é boa. É isso? O cheiro, se é bom, se não é. Então, isso você vê pela sensação. Ele interpreta como sendo o comprimento dessa totalidade, desse quadrante. Por evolução, de tanto você ter sensações, como no caso dos animais, tem determinados animais que ele já chega num nível tal que é como se ele já estivesse pensando. Então, por exemplo, nós temos o André Luiz destaca alguns animais que estão na fronteira do pensar. Macaco. Aliás, já consegue realizar até algumas operações matemáticas. O macaco. Então, o golfinho, o elefante a gente não percebe porque não é da nossa cultura, mas o indiano percebe muito bem. O cavalo, né? O gato, o cachorro. Então, o cachorro a gente vê bem, né? Porque convive com a gente sabe quanto eles são espertos, quanto eles são inteligentes, né? Só em ver o cachorro guia de série, aí nós podemos ter bem a dimensão do que a gente está querendo dizer. E um exemplo que eu vi, agora nas Olimpíadas, né? Aquele mundo de gente chegando no aeroporto e os cachorros trabalhando intensamente em cada mala, né? O danado não dava valor para a mala e para outra dava valor, aí tinha de ser examinada, né? Então, a capacidade dele transformar o fato em resposta. E aí então chega-se, por um excesso de refinamento da sensação, se chega à superfície que vai ser fruto de uma outra perpendicular, que Jung chama perpendicular do pensamento. O pensamento aqui mais rudimentar, que é o pensamento que é a razão, é a lógica, né? Por exemplo, acompanhar a receita do bolo, o pensamento de atravessar uma rua, você tem que olhar para um lado e olhar para o outro, etc., né? De fazer as operações algébricas, etc. Esse é o pensar. E o pensar é bem uma superfície, é bidimensional, ele é uma superfície, porque o pensar é algo rasteiro. Por exemplo, eu pego a receita do bolo, sigo a receita do bolo e o bolo vai ficar bom. Não há um questionamento. Por quê? Por que foi feita essa receita? Por que essa quantidade? Se colocasse uma outra quantidade, o que daria? Não, a pessoa segue aquela receita. Se todo dia o padeiro fosse fazer uma reflexão em cima do pão e fosse criar uma coisa diferente, nós estávamos roubados. Tá certo? Podia ter coisa boa. Um dia erraram lá no leite, né? Na coalhada do leite, e ele virou chantilly. Mas foi um dia, não é isso? Para ter esses grandes insights, essas grandes descobertas, né? Esses grandes acasos que funcionam com uma inteligência extraordinária, daí dizer que o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar, porque o acaso é super inteligente. Então, o pensamento ele é superficial, ele é rasteiro. E aí depois, você traçando uma outra perpendicular sobre esse quadro, nós temos a altura, né? E a altura, ela, diz Jung, já traz um outro nível de consciência, que é a sensação. Perdão, sensação, o sentimento. Repare que no sentimento eu tenho emoção, que no pensamento eu não tenho.
Não tem. Mas na sensação me dá alguma coisa, agradável e desagradável. A sensação, no sentimento, eu já levo uma sensação mais bem produzida com um pensamento também. A sensação é aquele negócio. Eu não vou hoje lá nesse negócio, não. Está me dando eu falei sensação, né? Desculpa, o sentimento. Eu tenho um sentimento, que as pessoas costumam dizer, um sentido, né? Uma coisa que está me dando um sentimento, não sei. Eu olhei para aquela pessoa ali também, eu não fui com a cara dela. Mas ela não estava legal, falou com todo mundo, não sei, uma coisa está me dando. Repare que o sentimento, ele tem uma sensação, ele tem um pensar maior do que o pensar. O pensar não consegue descobrir. A sensação não consegue descobrir. Mas você tocou nela, estava áspera, estava ruim, ela estava azeda. Não. Mas você conversou com ela, ela tinha lógica, ela é do nosso partido, do nosso time de futebol, é da nossa religião, sim. Mas então por que você... Não sei, eu tenho um sentimento. O sentimento vai a sensação, um pensamento, algo mais produzido. Daí dizer Jung, é volumétrico. É volumétrico. Ela está acima da sensação, ela está acima do pensar. É uma nova construção de inteligência. É uma nova construção de inteligência. Hoje nós temos aí livros interessantes, né? Chamado A Inteligência Emocional. Agora nós podíamos então pegar essa ideia e trazer para cá e dizer, nós temos também, poderíamos dizer, uma inteligência sensorial. Nós temos uma inteligência racional. Nós temos uma inteligência sentimental. Tudo bem? O Bemar Dutra botou isso lá em cima. Eu não vou cantar para vocês, só vou falar a letra, eu prometo, não fiz ficar preocupado. Mas ele, sentimental eu sou, sim, eu sou demais. Quando eu sou demais, você pode chegar também ao nível de desenvolvimento do sentimento. Sentimental eu sou, sim, eu sou demais. Eu sei que sou assim. Então, você pode dizer que o sentimento, como na sensação se desenvolve, como o pensamento se desenvolve, o sentimento se desenvolve. Até que o sentimento vai chegar a uma posição tal, que diz Jung, que vai mergulhar na profundidade. E a profundidade ele chama de intuição. A profundidade. A intuição nada mais é do que algo que tem sensação, tem pensar, a sensação já está bem ultrapassada, mas faz parte dela. O sujeito tem a intuição, ele tem o pensar, ele tem o sentimento, mas tem mais. Ele pode dizer assim, eu sei que é assim, porque eu vi que é assim, porque eu me transformei naquela situação. Sou isso. Com a intuição, a interação. Não existe intuição sem interação. Toda intuição traz interação. Você está no objeto. Se você não está no objeto, se você não ama o objeto, se você não se unifica com o objeto, você não tem a intuição. Por isso que ela é sempre fruto de uma experiência. Intuição é um vivenciar em forma de luz. Em luz que eu quero dizer não é luz luminosa. Luz no sentido de conhecimento, de uma clareza, de uma inteligência extremamente clara, mas fruto de um vivenciar. Se você está vivenciando, você é aquilo. Sentimento, eu não sei explicar. Eu não fui com a cara dela. Não. Eu não sou um com ela. Necessariamente com sentimento não há amor. Com a intuição tem que haver casamento, tem que haver amor. Você tem que ser um com o fenômeno. Eu e o fenômeno somos um, formamos uma unidade. O professor Pietro Baldi, no livro As Noures, deixa de forma claríssima. Não existe intuição sem afeto, sem amor. Por isso que ele vai, no final do livro As Noures, trabalhar Allan Kardec, Rogério. E ele vai dizer de Kardec, me surpreendi em ver a moral no Livro dos Médiuns.
que para chegar ao ápice da mediunidade, a mediunidade de casamento, de ultrafania, de união com a espiritualidade, se você não tiver amor, casamento com o espiritual, você não capta. Então, a intuição, ela depende desse amor. Vamos pegar bem uma ideia de uma intuição. O rei falou para Arquimedes: pega a coroa e me diga se essa quantidade de pedra aí e de ouro é verdadeira. O fulano falou que gastou tanto quilo disso, tanto de peso para esse negócio. Como é que eu posso saber que ele não me enganou? Que ele não pegou um pouco de ouro para ele? Arquimedes ficou com aquilo na cabeça. É o pensar, a sensação. Ficou com a coroa na mão, sensação. Várias vezes sentindo a coroa. Mas pensando sobre o assunto. Mas tendo sentimento. Foi roubado ou não o rei? Olho para essa coroa. Qual o sentimento que me dá? Teve malandragem? Vou estar com o cara que fez a coroa, olhar para ele, seu sentimento. E aí ele ficou trabalhando isso. Suou muito. Suar. Pensou, transpirou, gastou energia. E aí ele foi tomar banho, relaxar. Entrou na banheira. Quando entrou na banheira ele gritou: eureka! Ele percebeu num rasgo de luz que a água que levantou é o do mesmo peso do corpo que entrou. No meu caso sairia muita água, mas no caso dele saiu água. Ele percebeu essa relação, o movimento da água e o peso dele. Agora eu posso fazer a mesma coisa com a coroa. Vivenciou, entrou no fenômeno. Ele mesmo usou-se como medida, como parâmetro. Por enquanto que não há esse casamento, não há intuição. Daí o balde. Sem amor, não há intuição. É lógico que a grande síntese fala isso antes do professor Pedro Baldi. E o Jung vai desenvolver isso aqui na década de 40 para frente, o professor Baldi no início dos anos 30. Mas é lógico que a espiritualidade não está disputando nada. Mas o Baldi vai chamar que ao comprimento, a largura, a altura e a profundidade, que no caso é o mergulho num outro ternário. E, mais ainda, ele chama comprimento o instinto, o pensamento ele chama razão, o sentimento ele chama de intuição e essa profundidade maior é o amor. Mas muito bem. Mas se nós olharmos para o Jung, ele está falando a mesma coisa com outras palavras, porque não existe intuição sem amor. Então, continuemos com o nosso Jung aqui, porque ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que a quadratura é o símbolo da totalidade. E aqui nós temos toda a totalidade de percepção, de construção, de inteligência daquilo que nós somos. Que aquilo que nós somos, que o Jung chama de si mesmo, e que nós chamamos de eu interior e que chamavam de Cristo. Os alquímicos chamavam de Mercúrio, nome nada mais, a Índia chama de Atman, é o Cristo interno. Para nós termos uma visão crística e chegarmos a essa realidade, o quadrante é a imagem. Eu preciso de sensação, de pensamento, de sentimento e de intuição. E só a intuição vai me dar um mergulho profundo para eu chegar bem perto de Cristo, bem íntimo de Cristo e entender o todo. No caso, a totalidade. Fazer esta caminhada, esse sentar, essa meditação, fazer esse caminho, esse processo, Jung chamava de processo de individuação. O processo de individuação, daquilo que você vai ser um novo indivíduo. O novo indivíduo não que você vai deixar de ser você, mas você vai ser completamente diferente de você. Por exemplo, quando eu era menor, eu era um indivíduo. Eu adorava jogar bola. Agora eu não estou nem mais aí para a bola.
Depois você passa por um outro momento. Você gostava. Depois por um outro. É assim, né? Eu sou o mesmo, mas agora eu cheguei com uma outra característica completamente diferente. Quer dizer, eu posso dizer, eu mesmo me gerei, essa totalidade, esse si mesmo, tem a capacidade de ser mãe de si mesmo. Você mesmo se gera, daí o professor Jung, o Dr. Jung, falar do urogos, a cobra mordendo o seu próprio rabo. Você gera você mesmo numa nova situação melhor. Então, no exato momento que eu começo aqui agora a estudar, eu amanhã vou ser uma outra pessoa, um grande médico. Na hora que você começa a fazer caridade, você vai ser um outro indivíduo, né, num outro nível mais adiantado, com uma nova característica. Vocês agora vão entender melhor com o Paulo de Tarso. Deixo de ser aquele homem velho e passo a ser uma nova criatura. E assim vai. E como diz Frei Leão, falando de Francisco de Assis, é como se eu tivesse um espelho que lá é Cristo. E cada vez eu vou, como diz o balde, como diz Paulo de Tarso, de aproximação em aproximação, de espelho em espelho, até eu chegar àquela imagem que é Cristo. E eu olhar no espelho e ver a perfeição. Ou eu não me ver Cristo. E aí poder dizer como Paulo, já não sou eu mais que vivo, para mim viver é Cristo. Então, chegar nesse caminho da perfeição, nessa totalidade, eu chego nessa identidade com Cristo. Repare que ela foi viúva. Ela foi se desfazendo de tudo. Todas as sensações que ligavam a ela as coisas materiais, ela se desfez. Cortou os pensamentos para a exterioridade, os sentimentos para as coisas do mundo. Porque o Aldemar Dutra, sentimental eu sei que sou assim, porque assim ela me fez, aquela mulher. Sentimental por causa dela. Agora, quando você vai botar todo o foco não nela, ou não no jogo, ou não na corrida de cavalo, ou não no álcool, mas no Cristo, ela foi assim ficando viúva de tudo isso, das suas sensações, pensamentos, sentimentos, até chegar em si mesmo, mergulhar em Cristo e poder dizer que tudo dela, toda a sua totalidade, daí dizer tudo que eu dou, todo o meu bios, fazendo uma conversão, é um quadrante. Daí o texto chegar a dizer que tudo que ela doou, 2 leptos, que significava toda a sua vida, fazendo a conversão, eles entram em detalhes, é um quadrante. Então essa totalidade dela, todo o seu todo, ela doou. E ficou um com Cristo, um com o templo, um com Deus, na linguagem judaica. Paulo, então, tem uma passagem na carta aos Efésios, que eu trouxe aqui para vocês, que diz assim: para que Cristo habite no coração nosso, nós temos que fazer isso mediante a fé. Fé quer dizer com sintonia com Ele, que nem sintonia de aparelho de rádio. Eu tenho que entrar em sintonia com a onda crística. Então, Paulo queria que a gente fizesse o Cristo habitar em nós através da sintonia. Imagina se tem emissora crística, eu vou pegar o botão e vou fazer entrar em sintonia. Não vou pegar a Globo, não vou pegar a Tupi, eu vou pegar a onda crística, entrar em sintonia. Mas no caso do Cristo, quando eu vou fazendo essa sintonia, não é nenhum aparelho fora de mim. É nesse aparelho que sou eu mesmo, que é esse quadrante, essa totalidade, em que eu vou colocar a minha sensação, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha intuição, tudo a serviço do Cristo. Eu vou começar a ajustar todos esses corpos, como nos falaria a teosofia, ou todas essas funções, como nos fala Jung, todas essas inteligências a serviço de Cristo, sintonizado com Cristo. Vou ficando viúvo de todas as exterioridades, não vou pegando mais nenhuma corrente, nenhuma outra vibração, todo o meu foco, Cristo. Aí, o que vai acontecer? Cristo vai tocar dentro de mim, diz Paulo, no seu coração. Isso é fé, isso é sintonia, fidelidade com Cristo. E o que é que vai acontecer? Isso está na carta aos Efésios, no capítulo 17, carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo de 17 a 20.
Então, o que vai acontecer? Nesse exato momento que eu começasse a me sintonizar com Cristo e eu sintonizar Ele, morar em mim, diz Paulo, vai ficar arraigado e alicerçado em mim o amor. Lá arraigado, alicerçado em mim, da forma mais íntima, comandando todo o processo, uma nova inteligência. O amor, que Jung chama de intuição. Aí eu vou ter uma nova inteligência. O amor não é burro. Todo mundo pensa que o amor é só agarrado. Porque a gente confunde amor com sexo, com exterioridade, com sensação, com eros. Amor é mais. É mais do que eros. É mais do que filhos, que é sentimento de amigo. É mais. É mais do que isso. É mais do que libido. Eros, libido. É mais do que filia, amor. É ágape. É comer. É se alimentar do amor. Por isso, quando você come, você é o outro. Eu falei do pênis e vagina. Não há mais nem pênis nem vagina. Uma verdadeira união. Diz o versículo 26 do primeiro capítulo do Gênesis. Uma verdadeira unidade. Então, agora eu me sintonizando com Cristo, eu entro na intimidade dele. E ele entra na minha intimidade. E mais, ele vai ficar arraigado, alicerçado, vai ser o alicerce dessa totalidade. O alicerce, a base, vai ser o amor. Por isso, que quando você está alicerçado em Cristo, diz aquela outra parábola, pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir o que for, que a casa está alicerçada na rocha. Cristo é rocha e nada desaba. Quando você não está alicerçado em Cristo, vem as intempéries da vida e a casa vai embora. A sua totalidade se desfaz. A sua construção personalística se desfaz. Quando Cristo é a base e você consegue entrar em sintonia com Cristo através da fé, da fidelidade. E o que acontece? Como é que você faz para construir isto? Posso, juntamente com todos os santos, porque os santos fazem assim, então a gente tem que imitar os santos, compreender. O que a gente precisa compreender? Qual deve ser a nossa inteligência? Compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo sabia direitinho isso. Então a gente tem que compreender. Essa tem que ser a nossa compreensão. Esse é o amor. Perfeito, essa é a grande inteligência. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade. E lá na profundidade é onde vai ter a inteligência maior que vai dirigir todas as outras. E aí eu vou conhecer, neste nível, na hora que eu fizer essa construção da totalidade, da largura, do comprimento, da altura e a profundidade, eu vou conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Eu vou chegar ao amor, mas o amor de Cristo, eu vou chegar a isso que eu vou compreender, que excede a todo conhecimento. Este conhecimento é maior do que o da sensação, é maior do que o da razão, é maior do que o do sentimento. É a inteligência maior, que é a inteligência do amor. E eu vou conhecer esse novo conhecimento. E esse novo conhecimento significa a plenitude de Deus. Por que é a plenitude de Deus? Porque na hora que eu for um com Cristo e conhecer o amor de Cristo e tiver intimidade com Cristo, ao ponto de ser casado com Cristo, o noivo e a noiva agora se casam nas bodas nupciais, parábola 25 de Mateus. Nesse exato momento, eu vou dizer como Cristo: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. João 10:30. Se eu estou no Pai, o Pai está em mim, a plenitude de Deus está em mim. Esse é o maior conhecimento. Eu chego à unidade divina. Diz Pedro na sua carta: eu chego nada mais, nada menos do que ser um coparticipador na substância ou na plenitude divina. Um coparticipador da divindade. E encerra aqui o texto. E o que vai acontecer quando eu tiver esse conhecimento? Logo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos,
de acordo com o seu poder, vai atuar em nós. Agora, quando eu chegar a esse conhecimento, aquele que é Ele, que é Deus, que tem a capacidade de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, nós não sabemos nem pedir, nós não sabemos nem pensar ainda, mas Ele tem essa capacidade, Ele vai atuar e operar em nós. Já não seremos mais nós, mas Ele que vai atuar por nosso intermédio. Por isso que devemos dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. Somos, neste momento, como diz Kardec no livro Gênesis, médium de Deus. É Ele que atua por meu intermédio. E mais, conclui Jesus, as obras que eu faço não sou eu que faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Porque toda a minha unidade com Deus, eu estou em plenitude com Deus, Ele está unido a mim, logo o servo não tem que ser maior que o Senhor, logo é Ele que atua por meu intermédio, quem faz as obras não sou eu, quem faz as obras é Deus. Por isso que toda vez que Jesus fazia uma cura, Ele dizia para a pessoa, vai lá no templo e dizer para o sacerdote o que Deus te fez, não eu, mas o que Deus fez por meu intermédio. No fundo, a viúva chegou a essa estatura. Existe um pensar em que você chega à seguinte conclusão: já tudo que eu tenho, toda a minha vida, eu coloco aos pés de Deus. E agora já não sou mais eu, é Deus que opera por mim. Por isso, que agora Ele operando por mim, as obras que eu faço não sou eu que faço, é o Pai que está em mim que irá fazer. Aí Jesus disse para os apóstolos, chegam para perto, percebe, ela foi a que mais deu. O que ela deu? Ela deu tudo para Deus. Ela deu a sua vida para Deus, de tal forma que agora é Deus nela. E como é que a gente sabe que é Deus nela? Porque ela deu tudo, não tem mais nada. Agora a única coisa que ela tem, a plenitude divina. Agora quem vai atuar em mim? Se eu não tenho mais meio de me sustentar, o único que pode me sustentar, cuidar de mim, me governar, operar em mim, me dar o que eu preciso, é Ele. Não quero mais nada, eu só quero Deus. Muita paz. Fique com Deus. De livros, eu trouxe